Olá, queridos e queridas, eu sou o Pedro Paulo, diretamente aqui da Demais TV, nos estúdios aqui em São Paulo, apresentando para vocês o programa Chutando o Balde, pela Soul TV, pela Rede Caxias, por todos os aplicativos aí, redes sociais, estamos aí bombando, né? Programa chegando para milhares e milhares de pessoas e você acompanhando aí de casa, um programa feito especialmente para você. Programa com sucesso, um programa com muitas atrações e hoje, mais uma vez, o programa tá sensacional, tá bombando. Vamos começar com essa matéria bombástica, da vans escolares, que são usadas para levar cadáveres. Põe no pente aí, Rodrigo Braga. Põe no pente essas vans aí, ó. Olha que absurdo que chegamos. Olha o ponto que nós chegamos como sociedade. As vans, outrora usadas para levar nossas crianças para a escola, para levar o nosso bem mais precioso, que são os nossos jovens, para serem formados e lapidados como cidadãos honestos da nossa sociedade, receberão a proposta de serem usadas para transportar cadáveres. As vans serão descaracterizadas, os motoristas receberão um treinamento e irão levar cadáveres. Cadáveres. É um absurdo. Na minha opinião particular, é um absurdo. E mais absurdo ainda, são os míseros R$28 que ofereceram por hora para esses trabalhadores. É vergonhoso! Ah, Pedro Paulo, mas você pode, eles estão parados, é melhor trabalhar. E o impacto psicológico? O impacto psicológico que esses trabalhadores vão sofrer, porque não estão acostumados a levar a morte. Levam a vida. Levam crianças cheias de vida. Levam crianças que estão cheias de vida, cheias de sonhos, para a escola. Eu não sei se você sabe, mas é óbvio que muitos de vocês sabem que eles são chamados de tio. Tio Cláudio, tia Luísa, tia Maria, tia Letícia. E agora vão levar cadáveres, corpos, muitos já em estado de decomposição. Como é que fica o psicológico de um cidadão desse? De um trabalhador que a vida toda, por anos e anos a fio, levou a vida e hoje leva o cortejo da morte dentro do seu carro. Dentro do seu carro. Muitos vão se sujeitar porque estão quase à beira da miséria, estão passando fome, estão perdendo o carro para o banco, estão perdendo a sua dignidade moral de cidadão, de poder ir no supermercado, porque a carne, o leite, o frango, tá tudo a olho da morte. Como vamos viver assim? Olha só, você tem uma van escolar. Viaja comigo nesse raciocínio. Você tem uma van escolar. Aquela van você comprou, você está pagando e você usa para levar crianças que estão cheias de vida, cheias de sonhos, cheias de projetos para o futuro. As deixa na porta da escola e as busca e leva em segurança às suas residências, às suas casas, entrega na mão dos seus pais. E agora você vai levar corpos? Qual ser humano aguenta essa pressão de uma forma natural? Nenhum. Pessoal, vamos pôr a mão na consciência. É óbvio que se esses trabalhadores
que têm vans escolares têm que ser assistidos, porque estão passando fome e não têm outra profissão. Mas não ofereçam para levar corpos, porque eles levavam vidas, e vidas de crianças, adolescentes, e agora vão carregar corpos dentro do seu carro. Como fica um psicológico de um cidadão desse? De uma tia? Muito possível que entre em depressão. Muito provável. E aí o dinheiro que ganhou, os míseros R$28 por hora, não vai pagar as medicações, porque o remédio já aumentou. Os remédios já aumentaram. O cidadão não tem dinheiro nem para comer, mas o remédio já aumentou. Se você for na farmácia, o remédio já aumentou. Pessoas que são hipertensas, como eu, pessoas que têm outros problemas, que precisam tomar remédios constantes, estão desassistidas, porque o preço do remédio está estourando. Aonde vai parar o Brasil? Com vans escolares levando corpos? Eu não acredito nisso. É um absurdo. Rodrigo Braga, é isso aí. Infelizmente está desse jeito e a gente está pagando o preço. Agora quem levava a vida leva o cortejo da morte. Fica aqui a minha repulsa por uma situação dessas. Não tem outra palavra mais adequada, uma outra palavra de frio no trato que eu posso usar para você aí de casa. Se coloque na posição de um cidadão desses. E para piorar, o Brasil, nesse mês de março, foi o pior mês da pandemia. Bateu recordes de mortes. O Covid-19 foi o pior mês de todos na nossa história de pandemia. Infelizmente, não tenho muito o que falar, porque falamos o tempo todo. Põe no pente aí, Rodrigo Braga. Março de 2021 foi oficialmente o mês que mais registrou mortes por Covid-19 no Brasil. Nesta quarta-feira, o balanço do Ministério da Saúde informou que em 24 horas foram confirmados 3.869 óbitos pela doença e 90.638 contaminações. Com isso, março chegou a 66.573 mortes pelo coronavírus, mais do que o dobro do recorde anterior, alcançado em julho de 2020. A média de óbitos em 7 dias cresce sem parar desde fevereiro e representa mais do que o quádruplo do início do ano. Mais cedo, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, se reuniu com o recém-criado Comitê de Crise para a questão da Covid-19. O compromisso do Ministério da Saúde é com práticas científicas sólidas que possam trazer melhoras nos resultados que estamos obtendo até agora de mortalidade. E essas medidas, elas visam reduzir mortalidade hospitalar, mas visam, sobretudo, através de controle epidemiológico próprio, reduzir o número de casos que pressionam o nosso sistema de saúde. O cardiologista também falou sobre a influência de feriados sobre a rápida propagação do vírus e medidas que devem ser adotadas pela população. Feriado. Nós sabemos que nos grandes feriados há possibilidade de aglomerações desnecessárias. As pessoas devem observar o uso de máscaras. O uso de máscaras é importante, é fundamental. Devem guardar o distanciamento entre si para que essa doença ela não se transmita na velocidade que vem se transmitindo. Desde o início da pandemia, 321.515 brasileiros já morreram por Covid e 12.748.747 testaram positivo para a doença. De acordo com o vacinômetro do Ministério da Saúde, 18.529.603 doses de imunizantes anti-Covid já foram aplicadas no Brasil e 4.157.427 pessoas já receberam 2 doses. É isso aí, Brasil! Vamos acordar. Os índices cada vez maiores. Os hospitais superlotados.
a nossa saúde vilipendiada, sucateada, os profissionais exaustos. A linguagem do terror está implantada no Brasil. Sociedade, acorda! Pega aquele filho que está indo para a balada e sacode ele pelos braços. Acorda, rapaz! Acorda! Não dá mais tempo. Não dá mais tempo. Vou falar mais uma vez. O Brasil bateu o recorde de mortes neste mês de março. Vítimas da Covid-19. Enterros e mais enterros. Túmulos e mais túmulos. Os próprios coveiros estão exaustos. Porque a pessoa de tanto enterrar corpos, ele fica imaginando quando será a vez dele de ser enterrado. Não há outro raciocínio lógico. Quando será a nossa vez? E aí eu pergunto para você. Que está aí em casa. Quanto vale a vida de um ser humano? Qual o preço da vida do seu ente querido? Toda a fortuna do mundo? Não. Toda a fortuna do planeta, do universo? Não. Não tem preço! A vida de um pai de família, de um irmão, de um pai, de uma mãe, de um filho não tem preço, é impagável. Por mais que te ofereçam todo o dinheiro do mundo, o diamante mais raro, em troca daquela vida você não quer, você rejeita. Porque existe sentimento dentro de você. Só os monstros não têm sentimento. Só os monstros cruéis não têm sentimento. Mas aquelas pessoas que são de bem, que são patriotas, elas sabem o que está acontecendo no país é muito grave. Chutando o balde, pegando fogo. Pode tirar a matéria aí. Que vocês que estejam em casa, que você que está aí em qualquer lugar acompanhando o programa, tenha consciência. Esperamos um futuro melhor. Agora, tá pegando fogo o Brasil, acontece cada situação. Vou falar dessa policial, dessa heroína aposentada, que prende o ladrão, que prende o bandido, que coloca o bandido numa situação de totalmente dominado. Ela aí estava com o seu vestido, já uma senhora aposentada, não tão idosa, né? Uma senhora até um pouco nova, mas que prende esse cidadão que estava querendo cometer um assalto, né? Eu acho, os ladrões, tem gente que fica descendo pau nessas pessoas que saem roubando e fazendo esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que tem que tomar cuidado que a população também está armada. Não só esses policiais que estão à paisana, como uma senhora dessa, que já foi policial, mas como muitos aí cidadãos que têm armas de fogo e estão reagindo. Então, às vezes, o caminho do trabalho é o caminho mais fácil. Às vezes você pensa que você subtrair uma coisa de alguém vai ser mais fácil, mas às vezes fica mais difícil. Então, é importante que vocês vejam essa matéria, como essa senhora reagiu, mas a gente fica até com medo, porque ela reagiu de um assalto, mas ela poderia também ter sido baleada e ter ido a óbito, né? A polícia chegou, prendeu esse cidadão. Essas imagens rodam na internet com bastante visualizações, mas é uma coisa que não é muito comum. Mas essas pessoas têm preparo, são pessoas que são treinadas, mesmo estando aposentadas, para pegar vagabundos, para pegar bandidos. E esses bandidos estão à solta, estão barbarizando porque o país está empobrecido. Começam a aumentar os golpes, começam a aumentar as situações alarmantes, que são essas situações aí de roubos, assaltos, sequestros, estupros, mortes no geral, né? Fica um alerta para toda a nossa sociedade. Os meus parabéns a essa senhora, que a sua integridade física foi conservada, que felizmente, né? Felizmente dessa vez o ladrão se deu mal. Mas você que fica cometendo esse tipo de delito, assalto à mão armada, roubando comércio, tome muito cuidado, porque a população também hoje está armada.
A população está armada, está cansada e está revoltada, porque o cidadão de bem não pode mais trabalhar, porque os comércios estão fechados. Os comércios estão fechados. O cidadão de bem já ganha pouco. Aí vem um marginal armado, querendo levar, às vezes, o que o cara conquistou a duras penas aí com o comércio aberto, que está pingando, sabe? E o dono do estabelecimento quer receber o aluguel, o dono da casa quer receber o aluguel, as despesas do lar, a mulher quer fazer compra, para ter uma vida digna, de uma forma bacana, que é tudo que o brasileiro merece, né? Porque já é um povo sofrido, um povo vilipendiado pelas situações econômicas do nosso país. Meus parabéns à policial aposentada, que esse ladrão foi conduzido, foi preso e saiu das ruas para não oferecer risco à nossa sociedade. É isso aí, chutando o balde, olha, as principais notícias para você do Brasil e do mundo, você encontra só aqui nesse programa maravilhoso, feito especialmente para você. Vamos lá, olha, matéria exclusiva agora. Esse cidadão, infelizmente, matou a esposa a facadas. Mais um crime de feminicídio que acontece no Brasil. Um casal que vivia aparentemente bem e, infelizmente, esse monstro comete esse tipo de crime que nós vemos todos os dias em todos os noticiários de TV do Brasil, a cada vez mais aumentando. São mulheres indefesas que são mortas, muitas vezes enforcadas, sufocadas, recebem facadas ou por arma de fogo, porque às vezes se cansaram de apanhar, às vezes se cansaram de ser agredidas e serem machucadas por esses loucos, por esses malucos, por esses psicopatas. Até quando vamos ver matérias desse tipo? Porque não é confortável para uma mulher, nem para um homem honrado, saber que uma mulher dessa, que deixa filhos, foi vítima de um monstro desse e teve a vida ceifada. Olha, precisamos melhorar as nossas leis, precisamos tomar providência. Por que nossas mulheres são tão vilipendiadas? Por que nossas mulheres são tão agredidas, física e psicologicamente? Precisamos sim respeitá-las e amá-las e precisamos pôr a mão na consciência. Meu amigo, se não deu mais para você, pega suas coisas, pega seu rumo, separa numa boa, não agride fisicamente, não tenta matar sua esposa, não comete. Esses dias particularmente eu vi uma matéria na televisão que me deixou assustado. O cara matou a esposa com mais de 20 anos de casado e chorava copiosamente arrependido, mas aí a vida não volta mais atrás. Ele quis dar uma de santinho e o próprio filho falou: ele já agride a minha mãe faz anos, não é a primeira vez, ele vem batendo na minha mãe direto. Ele fez disso já uma rotina, ele é agressivo com ela, aí acabou matando a mulher também, que nem essa moça que está aí na tela dividindo comigo aí, com esse rapaz que é um monstro, que está preso, mas que a vida da mulher não volta mais. Então essas coisas, sabe, aonde vamos parar? Você, cidadão, que você não está vivendo bem, ou você é ciumento, possessivo, você acha que a mulher é um objeto seu, sabe? Ela não é um objeto, ela é uma cidadã, ela tem vontade própria. Não deu certo, arrume outra, porque tem milhares e milhares de mulheres querendo se relacionar. Não falta mulher, você não vai ficar sozinho, nem ela vai ficar sozinha. Mas não cometa esse tipo de crime, sabe? Isso não é falado. Preste atenção nas suas crises de ciúme, nas suas loucuras, nas suas bebedeiras, sabe? Que usam drogas, depois vão para suas casas, tomam bebidas alcoólicas, ficam alterados e cometem essas barbaridades. Ou às vezes estão até sóbrios, mas por pura safadeza, por se achar superior, por achar que a mulher é um objeto. Cadeia nesse vagabundo, que ele apodreça lá. É isso aí, Rodrigo Braga, pode tirar da tela. Programa Pegando Fogo, Chutando o Balde. Vamos falar agora de coisa boa, da PVS, Proteção Veicular, a maior associação de proteção veicular da América Latina. Olha, você que tem carro, moto, caminhão, você não vai deixar de proteger, vai colocar o seu carro no seguro,
Cobrimos tudo, furto, roubo, colisão. É a maior associação de proteção veicular da América Latina. Você vai entrar no site www.proteçãoautomotivosp.com.br e fazer a sua cotação. Olha, vai ficar protegido em todo o território nacional contra roubo, furto, colisão, perda total, incêndio, reboque, tá? Todas as coisas para o seu carro, sua moto e o seu caminhão. Não deixe o ladrão levar embora. Faça a sua proteção, porque nos dias de hoje está tendo muito assalto, muito roubo e você pode perder o seu patrimônio. Entre no site www.proteçãoautomotivosp.com.br. A PVS. É isso aí, Rodrigo Braga, vamos lá, olha. PVS é a maior empresa de proteção veicular da América Latina. O programa está bombando. Você que está acompanhando agora, infelizmente, olha, devido a essa pandemia, essa crise financeira e econômica, o país está pegando fogo e está, infelizmente, cada vez mais aumentando a fome no Brasil. A fome no Brasil hoje já é realidade, tá? E, graças a Deus, o brasileiro é um povo solidário. Estamos vendo várias campanhas, várias pessoas se unindo para dar comida para quem merece, para quem precisa, para aqueles mais necessitados, para o pessoal de baixa renda, para os moradores de rua. São distribuições de cestas básicas, de marmitas. Olha a fila aí, ó. Muitas pessoas recebendo alimentos no centro de São Paulo. Isso ali é perto do Vale do Anhangabaú. Isso vem acontecendo cada vez mais. E que aumente cada vez mais, que as pessoas entrem nessa campanha, porque tem muita gente abastada da prateleira de cima que não faz nada, que não ajuda ninguém. Mas os pobres estão se ajudando mutuamente, estão recebendo essas doações, estão ajudando a entregar, tá? São feitas várias campanhas por gente que também não tem tudo, mas o pouco que tem também ajuda. Põe no pente aí, Rodrigo Braga. Fome no Brasil. Nas barracas de distribuição de alimentos para moradores de rua em cidades brasileiras, cada vez mais surgem necessitados e as filas não param de crescer. A fome está avançando junto com a pandemia, que não dá trégua. No centro de São Paulo, cerca de 300 pessoas aguardavam por um prato de comida. Então, para não pedir, eu vim pegar aqui, que é do governo mesmo, é do povo, né? A Cruz Vermelha de São Paulo, que distribui 2.000 cestas básicas por dia, relata uma queda nas doações em dinheiro de quase 100%. Em 2020, a Ação da Cidadania distribuía entre 80 mil e 100 mil cestas por mês em todo o Brasil. Este ano distribui entre 8 e 10 mil. A pandemia também levou a uma mudança no perfil das pessoas que precisam de ajuda. Chegaram a ter famílias na rua, um cenário muito diferente da população que era constituída até então, né? Predominantemente por homens, perto de 80% homens, e agora a gente tem um retrato de famílias. A pandemia de Covid-19 levou ao empobrecimento da população brasileira. A crise sanitária acentuou uma tendência dos últimos 6 anos no país, grande produtor mundial de alimentos. Em meados de 2020, o chefe do Programa Mundial de Alimentos da ONU no Brasil, Daniel Balaban, alertou que o país caminhava a passos largos para retornar ao mapa mundial da fome. O Brasil havia saído em 2014 da lista, que inclui as nações com mais de 5% da população em extrema pobreza. Em pesquisa realizada em novembro, a Fundação Getúlio Vargas constatou que quase 1/3 da população sofre de insegurança alimentar. Se você pode ajudar, ajude sim. Porque um prato de comida não faz mal a ninguém. Estão milhares e milhares de pessoas procurando. Chutando o Balde está aqui. Vamos fazer a nossa parte. Comentar, ajudar, divulgar. É isso aí, pessoal. O programa está pegando fogo. Olha só, tem uma matéria muito bacana agora, que para você de casa aí que é admirador de um bom vinho, que gosta de tomar um vinhozinho, bater um papo com a esposa, com amigos. O sucesso dos vinhos na Argentina. A venda de vinhos aumentou consideravelmente. E a gente não podia deixar de jogar para vocês essa matéria aí. Põe no pente aí, Rodrigo Braga. Joga o vinho na Argentina.
É época de colheita na Argentina. A província de Mendoza produz 70% dos vinhos do país e atualmente costuma receber turistas estrangeiros, principalmente do Brasil, que buscam saborear o principal fruto dos vinhedos. Mas este ano, por causa do fechamento das fronteiras devido à pandemia de Covid-19, apenas visitantes argentinos são vistos na região. Se ha logrado. O povo de Mendoza gosta de ir às vinícolas nos finais de semana. Essa movimentação começou a ganhar público de Córdoba e Buenos Aires e agitar de novo o turismo. De acordo com o relatório do Centro de Estudos Econômicos de Vinícolas da Argentina, 2020 fechou com um aumento de 7,5% no consumo interno e o exterior também cresceu. No ano passado, a compra de vinhos premium também aumentou e o vinho a granel, que é distribuído sem marca nem denominação, foi o mais exportado. Apesar desses números, muitas vinícolas temem não sobreviver após 6 anos consecutivos de queda devido à crise econômica, uma inflação de 36% e sucessivas desvalorizações da moeda no país. Alors évidemment, vivre dans une économie comme l'Argentine, c'est vivre avec des... Viver em uma economia como a da Argentina é conviver com variáveis macroeconômicas que vão em todas as direções e que surpreendem. Vivemos com uma moeda, o peso, que está se desvalorizando há 2 anos. Então, obviamente, quando temos que importar mercadorias em dólares ou euros, custa muito mais em pesos. Des biens de l'extérieur en dollars ou en euros, ça coûte beaucoup plus de pesos. La rentabilidade. A rentabilidade da indústria do vinho em outros países é muito maior que a nossa, e isso faz com que, tecnologicamente, eles tenham atualizações que estão nos custando muito caro. Atualizações que a nós nos está custando muitíssimo. Na pandemia, as vinícolas enfrentam outros problemas, consequência do aumento do consumo e da falta de suprimentos básicos, como garrafas. Em alguns casos, tiveram que reprogramar toda a produção, pois a vidraria argentina não aguentou. A aposta de muitas vinícolas é garantir a qualidade dos vinhos, além da Malbec, uva carro-chefe da Argentina. A safra 2020 foi um pouco mais quente, o que nos permitiu ter mais concentração e, de alguma forma, mais cor, mais polifenóis, mais taninos, mais vinhos voluptuosos. Em meio a tanta adversidade, a luta das vinícolas é diária para manter a tendência de alta no consumo em meio e além da pandemia. Maravilha! Olha só, você vê na Argentina esses vinhos saborosos. Quem não aprecia um bom vinho? Depende da safra, né? Tem safra que é maravilhoso. Você que gosta de um bom restaurante, de uma carta de vinhos, dá saudade, né? Porque os restaurantes estão fechados, infelizmente. Mas é muito gostoso apreciar um bom vinho. Que os vinhos tragam sucesso, tragam vida e renovação para as nossas famílias, que é o que mais precisamos nos dias de hoje, né? Chutando o balde. Rodrigo Braga, agora, infelizmente, uma matéria de Minas Gerais, um assalto, né, a um comércio, aonde o meliante, infelizmente, se deu muito mal, porque eu também não gosto de ver essas imagens. Olha, esse cidadão entra no comércio, vai exclusivo para vocês aí de Chutando o Balde, finge, se passa por um cliente da loja, e vai cometer um assalto. Só que o comerciante estava armado. E aí, vocês vão ver o que vai acontecer nas imagens aí. E eu vou comentar para vocês porque é uma coisa forte. Olha aí, foi baleado. Não sei se veio a óbito. O comerciante pegou esse meliante e disparou vários tiros. Infelizmente, vocês que estão no caminho do crime, tomem cuidado, os comerciantes estão armados, né? Hoje o Brasil está armado, então é muito perigoso você sair assaltando aí a mão armada, sabe? A sua vida corre risco, como a vida de outras pessoas. Põe no pente aí, Rodrigo Braga, joga as imagens. Ele chegou e tá olhando lá, eu acho que conserta celulares, é uma loja, se eu não me engano, de celulares e outros aplicativos, né? Notebook, conserta celulares, uma loja de manutenção de aparelhos eletrônicos, né? E ele tira a arma, aí é o momento que ele tira a arma e anuncia o assalto, ó. E agora ele coloca o comerciante refém
leva o comerciante para o fundo da loja, né? Tem uma parte de cima que a gente vai ver que ao fundo eles desaparecem da imagem, mas ele vai até em cima para ver se tem alguma coisa. O comerciante diz que não tem nada. E infelizmente ele toma essa atitude de assaltar essa loja, né? Isso daí provavelmente foi em Minas Gerais, mas essas cenas, elas se perpetuam, elas acontecem o tempo todo no Brasil inteiro, de forma volumosa, aonde o cidadão de bem fica vulnerável, abre o seu comércio, paga os seus impostos e fica refém desses meliantes. Só que dessa vez, o bandido se deu mal. Dessa vez, o bandido foi alvejado, como você vai ver aí na continuação das imagens, estava indo embora. Olha o que acontece. Só... Se deitar, vai tomar! Se deitar, vai tomar! Infelizmente, temos que ver essas cenas aí no programa, mas é a nossa realidade de hoje. Olha aí, ó. Aí, ó, trouxa. Esse caminho do crime não compensa. Você que vai por este caminho, pense muito bem. Pense duas vezes, porque a população está armada, viu? Hoje os comerciantes estão armados, tem muita arma aí pelo país. E infelizmente, esse rapaz aí com toda a juventude aí, toda a vida pela frente, não sei se teve a vida ceifada, foi mais uma vítima também da sociedade, porque os ladrões também são vítimas como a gente também é. Sabe? De todo um sistema, de toda uma cadeia. O problema começa lá atrás. Começa com a corrupção dos nossos governantes, começa com a falta de estrutura familiar para dar educação, porque muitos desses meninos são filhos de pais separados ou de mães solteiras, ou chegam a nem conhecer o próprio pai, e por não terem nenhuma oportunidade de nada, caem para esse caminho achando que é mais fácil. Mas esse caminho não é o caminho mais fácil, não é o caminho correto, entendeu? Às vezes vai demorar mais um pouco para conquistar as coisas, mas vai chegar a sua hora e você vai ser bastante feliz. Não siga esse caminho de erro, esse caminho de crime, porque infelizmente muitas vidas são perdidas tanto do lado das pessoas de bem como do lado do crime. E o Chutando o Balde não pode deixar de falar, porque nós estamos aqui para passar informação. São cenas fortes, mas que acontecem todos os dias no nosso Brasil. É isso aí, Rodrigo Braga, pode tirar. Olha, queria agradecer a presença de vocês aqui assistindo o programa. Todos vocês são queridos. A gente está esperando você na próxima. Que Deus abençoe. Fiquem com Deus.